Então vamos conversar sobre uma coisa chamada o princípio da caridade num debate, ou em outras palavras, como não ser um chato debatendo com alguém. E o que o princípio da caridade diz é: tente interpretar o argumento da outra pessoa da melhor forma possível, da forma mais racional possível, da forma de que o que provavelmente ela tentou querer dizer, e às vezes ela falou na cabeça dela e falou alguma coisa errada, mas tenta ser caridoso na hora de fazer uma interpretação do que o outro falou. Não seja aquele cara que a pessoa fala alguma coisa, você pega a pior interpretação possível e sai correndo com isso, argumentando por 3 horas, berrando na cara do outro, porque isso não vai chegar em lugar nenhum. Isso não é uma crítica nem a um grupo específico. Eu não, Rafael tá... Às vezes eu faço esses vídeos e a galera fala: não, o Rafael tá mandando uma indireta pra esse canal. Eu nem vi o vídeo, eu nem sabia que esse canal existia, mas não, enfim, não é uma mensagem. Cara, muita gente tá fazendo direita que tá fazendo isso, esquerda tá fazendo isso, centro tá fazendo isso, a galera mesmo fazendo isso, liberal faz isso, libertário fazendo, cara, faz isso, cara, é um saco. Eu já fiz isso um pouco, às vezes eu escapo, é verdade, cara, cansa, é verdade, ter paciência um pouco é difícil, especialmente quando você imagina que mesmo um terço da galera tá querendo trollar você aí de qualquer forma. Mas isso é um problema muito grave agora, e isso mata qualquer discussão. Exemplo. Eu chego aqui e falo, digamos, eu não gosto do Alckmin. Eu não votaria pro Alckmin. Eu tô falando isso como fato, não é nem um exemplo. Eu não gosto do Alckmin, eu não votaria pro Alckmin, eu não acho que ele vai dar em nada, eu acho que isso é um boost gigantesco. Ah, então Rafael apoia o Bolsonaro, porque esse canal é um canal de direita. Então, se ele não é porque tem a direita, né, fascista, e daí tem o Alckmin e o Bolsonaro. Se o Rafael não apoia o Alckmin, quer dizer que ele apoia o Bolsonaro, é? Eu não falei isso. Eu falei que eu não gosto do Alckmin. Ah, então, né, ele não tá se posicionando, ele tá ficando, isso aí. Então ele deve apoiar, vai ser um daqueles anos que ele vai fazer, ele vai apoiar o Ciro. Já tô vendo, ele vai apoiar o Ciro. Não, eu não falei, a minha frase de eu não gosto do Alckmin não contém eu vou apoiar o Ciro. Não sei de onde você tirou isso. Mas isso acontece, cara. Quer ver outro exemplo? Recentemente eu fiz um vídeo sobre história em que usei o termo antiguidade pra fazer um argumento e as pessoas falaram, não, mas antiguidade é esse período definido. Eu tava querendo dizer antigamente, e daí isso acontece quando você não tem um script que você tá lendo aqui atrás e tudo mais. E daí a galera, não, porque na verdade isso aqui eu pego a pior interpretação possível, sai criticando, você fica tipo, é só uma... E eu não tô dizendo assim, tipo, ai meu Deus, eu sou uma vítima disso. Cara, é difícil ver um debate onde isso não acontece. Não que eu preciso falar isso pra você provavelmente já imagina um debate que você teve nas últimas 12 horas onde isso aconteceu. E daí o que acontece? Bom, daí todo mundo é intelectualmente desonesto. Não, aqueles caras são intelectualmente desonestos. Por quê? Não, porque ele falou uma informação errada uma vez, o que significa que ele é um mentiroso pago. Ele sabe que ele está mentindo. Não, provavelmente ele só tinha uma informação errada e ele falou uma informação errada. Ou às vezes você tá errado e você não sabe. Ou às vezes é uma interpretação de uma informação. Tem um lado interpretou de um jeito, o outro lado interpretou do outro. Aí o lado fala essa interpretação, você defende o outro e fala, eles mentem sempre. Não, Quer ver como evitar isso? Dica simples. Pergunte o que você quer dizer com isso. Alguém chega e fala, por exemplo, você que tá caindo nesse canal de paraquedas, eu não sei se isso acontece mais, mas enfim, esse é um canal anarcocapitalista, eu defendo que o Estado deve fazer nada. Aí eu chego lá e falo, olha, eu acho que o Estado não deveria interferir na educação, eu acho que não deveria ter Estado na educação. Bom, em nada, mas na educação. Aí você olha e fala, mas Rafael, digamos, se você não usa o princípio da caridade no debate, você olha e fala, não, mas ele quer então que pobre morra, ele é um capitalista que tá defendendo uma superestrutura de ignorância do proletariado, e na verdade ele quer fuzilar pobre. É isso. Ele quer fuzilar pobre e vender bala. Na verdade, ele deve ser sócio de uma empresa de bala pra fuzilar pobre. Já sei. Não, eu só tô dizendo isso. Para e pergunta, por quê? Se você me perguntar por que, eu vou falar, como eu já falo quando eu falo vídeo de educação, porque eu falo, olha, é o seguinte, eu acho que, por exemplo, quer um exemplo? Quando o MEC vai lá e solidifica o que tem que ser educação, né, tem que ser o formato do MEC, ele impede o desenvolvimento de outros modelos diferentes para a escola Waldorf, homeschooling, etc, todos isso, ingessa, você não tem. Eu acho que o Estado não tem que interferir na educação, porque eu acho que ele também não tem que interferir em jornais, cultura, mídias sociais, etc, certo? Porque a gente acha normal o Estado ter uma escola, mas não ter o jornal, mas a gente não aceitaria ter um jornal, a gente não pensa nisso. Entendeu? E com esse argumento eu já vi, inclusive, uma galera de esquerda vive falando, teus pontos de educação são bons, assim, eu comentei no teu canal por causa disso. Porque o que aconteceu? Essa pessoa teve um princípio da caridade de olhar e pensar, não, pera, o cara falou um negócio que eu achei meio estranho. Deixa eu ouvir a explicação. Ouve a explicação do cara. Claro, num vídeo de YouTube é difícil você perguntar o que você quer dizer com isso, porque eu não vou gravar um vídeo resposta, né? Mas,
quando você está conversando com alguém, alguém chega e fala, olha, ou digamos, né, você é um grande defensor de liberdade econômica, você acha que o Estado também não tem que existir, parabéns, obrigado, seja bem-vindo ao clube, tem aqui inclusive um site, 10radicais.com.br, se registra lá, mas você acha isso, e alguém chega lá e fala, olha, eu acho que o governo tem que dar escola pros pobres. Você não fala, quer dizer, o comunista, ele não entende. Respira, zen, ok, se inspira. Por que você acha isso? Ah, é porque eu acho que o capitalismo não vai fornecer educação pros pobres. Ah, é porque... Pergunta. Por que você acha isso? Ah, porque eu acho que não tem lucro em você educar pobres. Ah, pera, então não é que ele acha que o governo tem que fazer educação, é só um band-aid que ele encontrou para um outro problema, outra ideia que ele tem. Então o que acontece? Se você fizer, e eu vivo fazendo isso, quem já viu alguns vídeos meus, às vezes a galera tenta me debater umas coisas assim, quem já vê isso, vê que às vezes eu paro assim e só fico perguntando, tipo, não, mas o que você acha com isso? Mas o que é? Você falou essa palavra, o que você quer dizer quando você usa essa palavra? Porque às vezes acontece um negócio que eu chamo de semântica freestyle, quer dizer, o cara bota na cabeça dele que, sei lá, que nem, se eu deletar um comentário seu no meu canal, é censura. Não é, mas o cara botou na cabeça dele que é. Aí o cara tá falando de censura o tempo todo, eu tô debatendo com ele, e eu nunca perguntei o que ele quer dizer com isso. Aí o que acontece? Você tá debatendo A, ele tá debatendo B, vocês não concordam em nada, até que depois, meia hora depois, vocês percebem que vocês estão debatendo coisa diferente. Você parece pra perguntar, não, peraí, você tá usando a palavra desenvolvimento. Quando você diz isso, o que você quer dizer? Educação. Isso é fantástico com educação. Ah, não, eu acho que o Estado tem que fornecer educação. O que você quer dizer com educação? Pronto. Vai virar outra coisa. E aí vocês vão debater algum outro ponto. E aí você vai perceber alguma coisa muito mais profunda no raciocínio do cara, que talvez até você concorde. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas partem da mesma premissa, alguma premissa... Eu não tô dizendo assim que todo mundo parte de uma premissa ética, libertária, ropiana, perfeito. Não. As duas pessoas partem de algum valor moral arbitrário, tipo... a pobreza tem que acabar. Quem discorda disso? Alguém acha e fala, não, eu acho que é importante a gente ter, assim, 3 mendigos por cidade, só pra galera, assim, passar na rua, olhar pro mendigo e pensar, eu tenho que trabalhar, porque senão... Ninguém realmente acha isso. Mas as duas pessoas passam do mesmo parte do mesmo... não tem que ter pobreza, beleza. E no processo das conclusões deles, das lógicas deles, eles chegam em conclusões diferentes. Aí um vira de esquerda, outro vira, sei lá, libertário. Eles estão se picunhando em o que o governo tem que fazer ou não. Eles falam, não, pera. Qual que é o ponto lá atrás onde vocês discordaram? Isso é importante. E se você tiver um princípio da caridade no debate, ele vai falar, não, ó, esse cara falou que o governo tem que fazer isso pra acabar com a pobreza. Ele promete que quer acabar com a pobreza, ele é uma pessoa boa, ele não tá mentindo, ele tá defendendo isso, ele pode ter os motivos dele, ele tem outras ideias que ele discorda de mim. Quais são elas? Começa a pensar isso. E não pensar, o cara quer que o governo acabe com a pobreza, então ele deve ser um pessoalista, que não sei o que, você já cobrou um aluguel de um sem teto, você já começa... Para. Só isso. Calma, respira, conversa com as pessoas com calma e vocês vão chegar em algum ponto. E só pra encerrar, o que acontece se você não fizer isso? Bom, é meio que só fácil, né? Só olhar em volta. Vê qualquer discussão sobre qualquer coisa no Facebook. Vai lá no Facebook e posta lá. Infinity War foi ruim. Pronto. Você vai ver aí exatamente o que acontece. Uma pessoa falou alguma coisa. Eu falo que eu acho que A. Aí o outro fala, então isso quer dizer que ZYD. Pronto. E sai correndo. Essa primeira pessoa que falou vai olhar pro outro cara e falar, ele não quer conversar comigo, porque não foi isso que eu falei, ele tá distorcendo o que eu tô falando. Claramente ele quer encontrar um outro discurso que é mais confortável, ele não gosta de mim, eu sei lá. Ele não quer conversar comigo, ele tá querendo dane-se. Então se ele acha que dane-se, eu também acho que dane-se, então eu não vou querer conversar com ele, então vai virar porrada, aí vai virar todo mundo se xingando, parabéns. É isso que vai acontecer. E é muito fácil de ver isso, assim, e eu, de novo, não tô falando isso da posição de um santo que nunca fez isso, nossa, eu nunca, é verdade, às vezes eu perco a paciência com a galera, nossa senhora, é difícil, especialmente porque também muita gente que vem conversar comigo, vem assim, as coisas que eu olho assim e falo, eu acho que é bait isso aqui, mas é um pouco mais difícil, mas falo até que tem que ter paciência com isso, eu não tô dizendo assim, nossa, eu sou perfeito, tome aulas comigo, mas vamos tentar ter isso um pouquinho mais, sabe, não precisa ser sempre isso, mas se a gente fosse em 20% mais isso, já é um puta avanço. Só isso, ok? Porque a gente vai ter que conversar com todo mundo uma hora, né? Essa que é a coisa, se a gente quer combinar direitinho pra acabar o Estado, que é o que eu quero, a gente vai eventualmente ter que conversar com a galera, né? Não tem jeito. Não dá pra ter uma vilazinha só de 35 ANCAP. Não vai rolar muito bem, né? Divisão internacional do trabalho. Mas qualquer coisa, qualquer posição que você queira, você vai ter que conversar com a galera. Não tem jeito. E se você quiser conversar com as pessoas, pra convencê-las da sua posição, pegando a pior interpretação delas possível, distorcendo tudo, e dando a entender pra ela que você não tá querendo conversar sobre o que ela tá querendo conversar, bom, aí sobra briga de clava na rua, né? É isso que sobra. Então, eu não tô afim de fazer isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.